Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Em outras traduções está escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta por si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. No contexto desta passagem, nós encontramos uma viúva que ela estava enlutada, endividada, com seus 2 filhos prestes a serem tomados para serem escravos, para pagar uma dívida, deixada pelo seu marido que havia morrido. E a sociedade naquela época não tinha nenhuma compaixão das viúvas e nem dos órfãos. Mas Deus, Ele tem algo com a viúva e com os órfãos. Deus, Ele tem algo especial. Ele é aquele que abraça a viúva. Ele é aquele que adota os órfãos para si. A palavra de Deus diz que a nenhuma viúva e a nenhum órfão afligireis, pois se de algum modo os afligires, de algum modo eles forem afligidos, se eles clamarem a Deus, Ele certamente ouvirá o clamor, Ele certamente ouvirá este clamor, e sua ira se acenderá. E esta mulher, ela estava vivendo problemas de ordem emocional, financeira e familiar. Por que ordem emocional? Ela estava de luto. Ela perdeu o marido, o companheiro dela. E ela perdeu também o provedor. Nós que passamos pela prova do luto, nós sabemos o quanto, por mais espirituais que nós sejamos, a dor da saudade, da ausência, ela é terrível. Não há quem substitua nessa terra, mas Deus é aquele que vem e acalma os nossos corações, nos dá o bom ânimo. E financeira, porque a morte do marido deixou dívidas. E familiar, porque ela estava prestes a perder os 2 filhos e ficar na miséria. Ou seja, não era qualquer coisa que essa mulher estava enfrentando naquele momento. Mas aí, ela recorreu ao profeta Eliseu. E ela, dentro desta palavra, ela lançou 3 argumentos para o profeta. Olha só o peso da palavra desta mulher. E nós vamos entender ao longo da mensagem por que ela tinha este peso na palavra.
Olha só o primeiro argumento: meu marido, o teu servo, morreu. O que ela estava dizendo aqui? Você sabe quem era meu marido? Ele era o teu servo. Segundo argumento: tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ou seja, o teu servo, ele honrava a Deus. O teu servo, ele amava a Deus. O teu servo pagava o preço para Deus. Aí vem o terceiro argumento: e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. O que ela está dizendo aqui? O meu marido, teu servo. Você sabia quem era o meu marido. E agora você sabe o porquê. Você sabe o porquê ele deixou esta dívida. Ele deixou esta dívida. Tu sabes, profeta, o porquê. E é interessante, se nós analisarmos na essência esta palavra, nós vamos perceber que o profeta em nenhum momento a questionou. Por que você veio atrás de mim? Por que você está recorrendo à minha pessoa, viúva? Muito pelo contrário, porque o profeta sabia que aquela mulher não era qualquer pessoa. Aquela mulher tinha algo com ela, e algo muito forte e especial, porque ela tinha peso na sua palavra. O profeta apenas perguntou a ela: o que você tem em casa? E ela declarou assim: a tua serva. Olha a referência: a tua serva tem pequena porção de azeite. E aí o que ele fez? Em seguida, ele deu as instruções: vai para casa e promover algo que ia mudar o resto da sua vida. Dentro dessa postura desta mulher, nós temos algumas lições. As lições vão nos dar um aprendizado para a gente guardar para toda a vida. Que a palavra de Deus, quando nós aprendemos a palavra de Deus e nós guardamos, e nós também, a partir do momento que nós guardamos, nós também agimos conforme a palavra nos ensina, a nossa vida muda a rota. Não tem como não mudar. O evangelho é um evangelho de mudanças, não de estagnação. Então é uma coisa que nós temos que também pensar: se a nossa vida está estagnada, e se nós estamos na igreja buscando, alguma coisa está errada se nossa vida está estagnada. Então nós temos que rever como nós estamos buscando, de que maneira nós estamos nos colocando perante Deus. E olha só, a primeira lição que essa mulher nos dá é a atitude. A mudança de vida começa com atitude. Você teve a atitude de vir aqui hoje. Você teve a atitude de vencer a chuva, o frio. Não teve barreiras para você. Pode até ter tido, mas você venceu. E essa atitude já é um bom começo. Mas nós vamos entender que apenas essa atitude, ela é pouca. Não é pequena, é pouca. A nossa atitude, quando está voltada para as coisas de Deus, elas tem que ser atitude grandiosa. Tem que ser grande, porque tudo para Deus tem que ser o melhor. Por isso eu venho com alegria para a casa de Deus. Eu louvo, eu quero louvar mais alto que o microfone, porque eu entendo hoje o que Deus representa na minha vida. Eu não quero me apartar disso. E essa é uma atitude que vai lançando sementes na minha vida, na vida da minha família, na vida de quem está ao meu redor, e assim por diante.
E a segunda lição é a referência em Deus. Olha só, ela confiou que o profeta tinha uma solução. Ela focou, ela mirou e ela foi no profeta. Ela não perdeu tempo ficar, vizinha, e agora? Parente, e agora? Não, ela não contou nada para ninguém. Ela foi onde ia resolver o problema dela. Ela foi no profeta. E é essa referência que nós temos que ter na nossa vida. Eu tenho profeta na minha vida, então eu venho no meu profeta, que é o meu pastor. Eu tenho referência na minha vida. É referência. Os pastores aqui na igreja. Referência. Igreja, referência. Palavra, referência. A maior referência de todas, Deus, Jesus, Espírito Santo. E a terceira lição é a obediência. Se nós entendermos qual é a função de sermos obedientes, se só nós usarmos a obediência na nossa vida, a nossa vida ela muda para sempre. Só essa palavrinha, obediência. Obedeceu, aconteceu. Obedeceu, a mão de Deus se moveu. Obedeceu, Jesus se apresenta. Obedeceu, o Espírito Santo conduz. É uma palavra pequena, mas tem um peso fundamental para o cristão. E mesmo em meio ao luto, às lutas, ela confiou naquilo que o profeta estava orientando. Ela foi obediente e seguiu à risca as instruções do homem de Deus. E se nós notarmos em algumas passagens, muitos dos homens sacrificaram e não foram obedientes, e perderam as suas bênçãos. Então é melhor obedecer do que sacrificar. O sacrifício é só atraso. Se a gente não obedece, alguma coisa nós vamos perder. É igual aquela mulher, se ela resolve não atender as orientações do profeta, achando que era de repente uma besteira, o que ia acontecer? Ela ia sacrificar a vida dela e a dos filhos. Eles se tornariam escravos e ela ficaria na miséria. Então ela resolveu obedecer. Então guardem, a obediência é melhor que o sacrifício. O sacrifício gera dor. O sacrifício, eu não estou falando de sacrificar, de nós pagarmos o preço, no sentido de pagar o preço, é diferente. Eu estou dizendo sacrifício de tolo, porque não quer obedecer às coisas de Deus, aí cai em erro, aí fala, pô Deus, e agora? Aí a culpa fica com quem? Com Deus. A quarta lição, ela tinha um bom relacionamento com as pessoas. Por quê? Hoje, se a gente for analisar, tem gente que não quer nem emprestar um pote de sorvete. E ela foi buscar, simplesmente com as pessoas, a geladeira da época. Ela foi buscar vasilhas onde as pessoas armazenavam as coisas, e não poucas, como o profeta pede. Ou seja, só quem tem um bom relacionamento, um bom trato com as pessoas, consegue uma oportunidade dessa. Então, busque para a sua vida alianças saudáveis. Deixa a cara de burro amarrado em casa. Seja gentil. É um por favor, um com licença, um obrigado. Não faz mal a ninguém. Faça alianças saudáveis. Sabe por quê? Porque uma hora, por uma questão da coletividade que nós vivemos, porque a mente de Deus ela é coletiva, por isso que nós vivemos em coletividade. Deus pensa em todos. Então Ele faz com que nós venhamos a trabalhar em coletividade. Por quê? Porque a vida tem que ser uma via de mão dupla. Hoje eu precisei de fulano, ele me atendeu. Amanhã, se ele precisar de mim, eu tenho que atender. E se eu não puder, pelo menos eu tenho que orar por ele.
porque às vezes aquilo que ele precisa eu não consigo. Então a gente tem que ter essa sabedoria. Por quê? Porque aquele que trabalha só com uma via de mão única, que é um interesseiro, logo a casinha dele cai, logo o carro dele estaciona, logo ele está com o pneu furado na rua, passam por ele e não tem uma viva alma para ajudar o indivíduo. Então, nós temos que repensar os nossos relacionamentos. Nosso relacionamento em casa, nosso relacionamento com as pessoas, nosso relacionamento com as coisas materiais, nosso relacionamento principalmente com Deus, e nosso relacionamento com nós mesmos. Então nós temos que observar. Aí vem a quinta lição: as portas fechadas. Entendam uma coisa, meus irmãos: há coisas que Deus quer entregar apenas para você, apenas para você e a sua casa. Por isso que foi a portas fechadas. Muitas vezes existem janelas abertas em nossas vidas que estão atrapalhando nós recebermos um milagre. Olha aqui, ó, essa janela, essa principal janela aqui, a boca. Para de ser carente e contar a tua vida. Quer contar a sua vida? Pede para o pastor, vamos fazer uma confissão pastoral. Pastor, eu preciso de um gabinete, eu preciso confidenciar algo e preciso de uma orientação, que o Senhor me passe uma orientação em Deus, porque eu sei que o Senhor é detentor dessa via para a minha vida. E aí eu quero falar, é diferente. A porta fechada ali com o pastor, acabou. Existe uma ética, um compromisso com Deus. Mas aí tem gente que fala: a pessoa vai receber uma benção amanhã, tem 200 pessoas sabendo que a pessoa vai receber. Aí acontece no meio do caminho. Imagina só, Daniel, naquele jejum que ele fez para receber a bênção, ele estava ali em silêncio, mas orando. Imagina se ele fica contando para os outros, já tinham passado a cabo ele. Então, nós temos que ter essa posição, entender que muitas vezes nós temos que fechar a porta do nosso quarto, a porta da nossa casa, a porta da nossa vida, as portas que nós temos, e ficar só com Deus. É você e Deus. E aí Ele vai poder produzir um milagre na sua vida. O princípio da referência, que é a sexta lição, ela volta ao profeta. Assim que o milagre aconteceu, a primeira atitude dela, ela abre a porta da casa dela e vai até o profeta. A palavra de Deus disse assim: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. O fez o quê? O fez o milagre. Ela falou: ó, o milagre aconteceu ao homem de Deus. Simplesmente, sabe o que aconteceu aqui? O ato dela voltar, porque ela poderia encher as vasilhas e resolver uma situação, vou pagar minha dívida e pronto. Mas não, peraí, tem alguém que me orientou, tem alguém que tem um canal de contato com Deus, que eu me submeto a essa autoridade espiritual, eu não posso desrespeitar. Então ela sela o milagre e a grande oportunidade que ela recebeu na vida dela, naquele ato. E ainda recebeu as instruções finais: pega, vende parte disso, paga a sua dívida, e o restante você vai sobreviver com seus filhos. E com certeza durou muito tempo, porque no ato de sobreviver, ela com certeza vendeu, fez uma finança, conseguiu trazer mantimento para casa, com certeza também abençoou. A palavra não diz, eu conjecturei isso, mas uma pessoa que tem consciência espiritual e conhecimento do que Deus quer que nós façamos, ela já automaticamente ela faz isso. E olha só, quando você receber um milagre na sua vida, quando você receber uma bênção na sua vida, volte ao profeta, volte à igreja, testemunhe.
sela no mundo espiritual a sua bênção. Tenha essa referência, meu pastor. O pastor Anderson, ele é testemunha disso. A pastora Karen também são testemunhas. São duas testemunhas vivas, que quando acontece alguma coisa na nossa vida, eles são os primeiros a saber, para abençoar. Ah, que bom, gerou testemunho, edificando a fé deles. É importante, nós temos que entender isso. Nós não podemos ser relapsos, relaxados nisso. Isso demanda muita coisa. Podemos até, se nós não selarmos, perdemos a bênção. A bênção se transforma em maldição. E não sou eu que estou falando, a palavra está mostrando. Olha só, Jesus, em um determinado momento da sua caminhada, ele se depara com 10 leprosos. Ele cura os 10 leprosos. Só um volta para agradecer. E o que isso me revela? Que o coração daqueles 9 só queriam a cura. Jesus não é importante. E o que esse um fez? O Senhor é importante para mim. O Senhor me deu vida novamente. Eu reconheço que o Senhor é Jesus na minha vida, é Deus na minha vida. Eu reconheço que o Senhor produziu um milagre em mim. Eu não tenho palavras para expressar a gratidão que eu tenho por ti, mas o que eu puder fazer, eu vou falar em teu nome. Olha a diferença. E essa proporção nós enxergamos no mundo, no dia a dia. Quantos voltam para agradecer? Nós estamos na igreja, a gente trabalha com pessoas há muito tempo. Gente, está na hora. Jesus está às portas e você está dormindo. Acorda. Referência, atitude, lições para uma vida com abundância, com milagre. É assim, sempre quando nós temos uma necessidade, essa necessidade faz nós corrermos para os pés do Senhor. Sempre, pode notar. A pessoa está na luta, está na prova, ela corre para Deus. Mas é assim: Deus, os meus fardos, os meus problemas, as minhas lutas, as minhas guerras, eu te entrego. Mas quando o Senhor me der a sua bênção, eu cuido eu. Ei, os nossos fracassos, nós entregamos para Deus, mas as nossas vitórias, Ele tem que ser o primeiro a receber. Estão entendendo por quê? Porque você sela. É selar a sua vitória ali com o Senhor. Está garantido. Ninguém me tira. E se tentar me tirar, Deus faz devolver. Ei, é tempo de nós abrirmos o nosso entendimento espiritual, acordarmos para a realidade da palavra. Mas o ouro da mensagem vai começar a partir de agora. A mensagem vai começar a partir de agora. Só foi introdução essa. O tesouro mesmo que vai ser derramado sobre a sua vida, você já abre suas mãos aí, receba. Receba. Vocês vão entender qual que é a inteligência da palavra, a sabedoria que vem do alto, através da palavra. E uma pergunta que não pode se calar: por que Deus, Ele atendeu a vida desta mulher e dos seus filhos? O que estava sobre ela para ela receber este milagre? Não foi qualquer milagre, gente. Azeite era algo muito caro, não é pouco caro, é muito caro. Representa unção. Um milagre que pagou as dívidas e ainda sobrou, transbordou para ela sobreviver com seus filhos. Mas para isso, para nós entendermos o que estava sobre essa mulher, para que esse milagre acontecesse, nós vamos ter que voltar um pouco ao passado. Havia um homem chamado Obadias. Ele vivia em um ambiente opressor, hostil,
perseguidor, idólatra, imoral, injusto e, pior de tudo ainda, contrário a Deus. E Obadias, ele se manteve firme e na presença de Deus, porque ele não estava ali por uma opção, ele estava ali porque ele tinha que trabalhar. E Obadias significa servo de Deus. Obadias nada mais era do que o mordomo de Acabe e Jezabel. Então quem conhece a história do rei Acabe e da sua esposa Jezabel, vai se lembrar que existe uma doutrina de Jezabel até hoje imperando no mundo. E essa doutrina você não destrói ela com jejum e oração apenas, porque nós temos que nos unir como igreja, buscar entendimento espiritual, jejuar, orar, atuar conforme a palavra prescreve, para nós desconstituirmos a doutrina, porque a doutrina ela tem que ser desconstituída, ou seja, é como se nós fizéssemos algo que fosse destruindo aos poucos, derrubando as castas, as cascas, tudo, e aí você chega na essência. Então são coisas que nós vamos tirando de nós, porque muitas das coisas quando nós agimos pela carne é doutrina de Jezabel. E esse homem ele conseguiu vencer isso. E durante uma determinada seca, um período de seca que teve no reino, Acabe falou para ele assim: vai e procura pasto para os animais aqui do reino. E ele foi. E a palavra diz que ele foi encontrado pelo profeta Elias. Olha só, 1 Reis 18:7. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu, ó meu senhor Elias? E Elias: sou eu. E Elias falou: Obadias, você é mordomo lá de Acabe, volta lá e fala que eu quero uma reunião com ele. Volta lá. Aí, lógico que no final desse encontro, Obadias ele atendeu o chamado do profeta. Ele promoveu. E aí essa história continua lá no Monte Carmelo, onde os profetas de Baal são derrotados. Olha só. E Obadias ele questiona. Na verdade ele fica com muito medo, porque eu estou atendendo uma ordem do rei. Como é que o senhor quer que eu volte para lá? Ele vai falar: tá maluco, Obadias? Vou te matar. Eu estou mandando você uma coisa, está vindo trazer recado de profeta. Mas o profeta, com a autoridade de Deus, falou: é Deus que está mandando, não sou eu, não é ninguém, é Deus que está mandando. Vai lá e pronto, acabou, e ponto final. Aí Obadias, olha o que ele fala, tentar justificar para ele não ir. 1 Reis 18:13. Porventura não disseram a meu senhor o que eu fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor? De 50 em 50 numa cova. Outras traduções falam caverna. E eu os sustentei com pão e água. Nesse momento aqui, a gente pula já essa história de Elias, desculpa, com Obadias, e vê que o compromisso que Obadias tinha com Deus, ele era um compromisso real, verdadeiro, latente. Porque quando Jezabel estava querendo matar os profetas, ele pegou e socorreu, colocou 50 em uma caverna, 50 profetas em uma caverna e 50 em outra, e os alimentou com pão e água.
E para alimentar 100 profetas, imagina você alimentando 100 pessoas hoje, dentro de uma caverna, ocioso. Eu fico imaginando que os profetas saíram de lá desse tamanho, né? Mas também imagino que existia uma comunhão e oração dentro dessa caverna, né? Grandiosa. Imagina, você para alimentar 100 pessoas hoje, o quanto que não custa a comida? E naquela época era escasso. Hoje nós temos até mais facilidade, muito mais facilidade. Só que era principalmente para um mordomo. E olha só, mais ou menos 3 anos e 6 meses ele ficou alimentando esses profetas dentro da caverna. E Obadias, ele contraiu uma dívida considerável. Considerável, imagina a dívida desse homem. Aí você pode estar perguntando, mas pastor André, você falou da viúva, falou dos filhos, falou de Eliseu, voltou, falou de Elias, o que tem a ver com a viúva? Presta atenção. Segundo o historiador Flávio Joséfo, que nasceu 37 anos depois de Cristo em Jerusalém, ele escreveu a história dos hebreus. Ele fala neste livro, ele relata porque, na verdade, ele viveu ali, naquela região, contemporâneo de muitos dos profetas ali. E aí o que acontece? Dos discípulos, né, ali, contemporâneo. Esse homem, simplesmente, ele era o esposo, o marido daquela viúva. E esse historiador, ele conta isso lá. E hoje é praticamente pacífico no meio dos pastores, dos teólogos, que realmente Obadias era esposo desta mulher. Tem toda uma ligação histórica realmente. E a dívida que aquela mulher então recebeu como herança, foi a dívida que o Obadias alimentou 100 homens há 3 anos e 6 meses. Ou seja, Obadias ele se arriscou, ele literalmente colocou a cabecinha dele numa bandeja. Imagina se Jezabel sabe. Imagina como Deus protegeu este homem para alimentar esses profetas. Ele prestou bom serviço, ele se sacrificou, ele se endividou, mas salvou a vida dos profetas. E sabe o que aconteceu aqui nesse ato de Obadias? Ele construiu um depósito para com Deus. E esse depósito, na necessidade da esposa e dos filhos, foi aberto, e as portas fechadas inundou aquele lugar de unção, de óleo, encheu as vasilhas. A abundância do Senhor chegou, o depósito se abre, de um plantio de um homem, mas um homem que plantou para Deus. E os milagres só vão acontecer na nossa vida se nós obedecermos a Deus e fizermos a boa obra dele. Tudo é baseado também na lei da semeadura. Plantou, colheu. Se você plantou coisa boa para Deus, amém. Se você plantou coisa ruim na sua vida, você vai colher. Por isso que nós temos que pensar a partir de agora nas nossas semeaduras, que estende para casa, trabalho, relacionamento, tudo. Mas o mais importante é a nossa semeadura na seara do Senhor. A obrigação de ser bom não é prêmio, não, é obrigação. Nós temos a obrigação de sermos bons. Nós temos obrigação de sermos bons pais de família, obrigação de ser um bom marido, uma boa esposa, é obrigação. Não é mérito para ninguém isso não. E nós temos que entender, principalmente, que se nós fazemos para a seara do Senhor, nós estamos abastecendo um depósito.
E esse depósito que nós podemos ter com Deus existe. Só que nós precisamos abastecê-lo. E se nós não prestarmos o bom serviço, e quando chegar o dia mau, e quando chegar a escassez, e quando chegar o dia difícil, a pastora falou há pouco aqui, nós passamos uma semana com notícias difíceis. Mas sabe o que acontece na vida do pastor e da pastora? Toma posse. Meus pastores, tomem posse. Sabe o que acontece? O depósito está cheio. Daqui a pouquinho Deus sai assim, abre o depósito e derrama azeite. Enche a vasilha que precisar ser enchida. Um dia nós podemos precisar acessar, e a nossa descendência também. E eu não estou falando de obrigação, eu estou falando de consciência. Existe uma preguiça, uma letargia para vir para as coisas de Deus. A igreja está disponível, a pandemia está já de lado. E cadê o povo? Mas nos fracassos aparecem. Ei, com Deus, continuidade, todo dia, é alimento diário, é plantio diário, é colheita diária. Aí tem gente que quer pegar e fazer o quê? Requerer um depósito com Deus. Não vai no supermercado, você vem e não abastece a sua despensa. Vai lá, abre, acabou o macarrão. Não foi no mercado. Eu falo isso porque é para os irmãos entenderem a lógica do negócio. É um negócio óbvio. Abre a geladeira, está vazia, só tem água, parece uma piscina. Meu irmão, tem que encher a geladeira, abastecer. E aí você, no seu fracasso, está lá, louvando, adorando. Deus, Ele é aquele que sonda os corações. Nós aqui não sondamos o coração de ninguém, mas Deus sonda os corações. E não adianta você querer requerer as coisas de Deus se você não planta. E escassez? Estou na escassez, pastor. E aí, meu irmão, estou orando? Estou não, pastor, vocês oram aí para mim. Gente, quantas pessoas nós nos convidamos? As mais variadas desculpas acontecem. É de dar medo o negócio. Choveu, eu estou um cisco no meu olho. Meu cabelo está doendo. Minha unha quebrei. Esqueci de escovar os dentes. Gente, pelo amor de Deus. Aí o povo quer requerer as coisas de Deus. Aí eu falo para minha esposa, falo para Carol, mas eu tenho que expressar amor. Gente, mas desculpa pessoal da transmissão aí também. Mas é assim que Deus trata comigo, gente. Porque me dói, porque quando eu chego aqui na igreja, nesse lugar abençoado, eu agradeço tanto a Deus, eu pulo, eu danço, eu estava dançando ali com a Naara, eu estava louvando, porque eu estou feliz. É tão bom quando nós estamos felizes na presença de Deus. Não existe lugar melhor para estar. Mas aí o bando de interesseiro vem quando precisa. Oh meu Deus! Aí quer, Senhor, eu estou aqui hoje, e daí, meu filho? Deus não vai falar isso, né? Oh, meus irmãos, parece piada, sabe? É um desabafo de amor. É um desabafo, não é de correção, não é de amor. Quem corrige é Deus. Eu só sou um mero instrumento aqui, eu tenho meus erros também. Mas pelo amor de Deus,
É hora, chegada a hora de despertar. Ó, o sino está batendo. Tim, 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 tim. E a hora, a palavra de Deus fala, acho que é Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto pode achar. Depois que a caçamba virar, meu amigo, não adianta chorar. Aí parece que os pastores estão pegando no pé, estão não sei o que lá. Mas gente, nós estamos aqui por amor. E estamos trazendo uma palavra para abrir o seu entendimento espiritual. Aí é você com Deus. Quem vai precisar uma hora do depósito é você. O meu eu estou tratando de encher. E ainda acho que está vazio. Olha só, 2 Timóteo 1:12. Olha o que Paulo, eu gosto muito de me referir a Paulo nas pregações, porque Paulo ele é a espinha dorsal do Evangelho de Cristo. Trouxe muitos ensinamentos para a igreja. E olha só, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. De novo, que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo, ele doou a sua própria vida na proclamação do Evangelho. Por isso que ele fala: eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que meu Redentor vive. Eu sei que eu estou pagando o preço por Cristo. Muitas vezes Paulo deu tudo o que tinha, fez o que podia, mas a recompensa do depósito renderia uma vida de eternidade. Por isso que ele fala: até aquele dia. Deus guardou o depósito de Paulo. E é interessante que o depósito de Paulo não foi exclusivo para ele. Nós temos acesso ao depósito de Paulo. Olha que mais bonito ainda, porque está aqui, ó. O que nós estamos aprendendo hoje é graças ao depósito de Paulo, que está falando aqui nessa passagem em Timóteo. Paulo, dá licença que eu vou pegar emprestado aí do seu depósito. Para ele já não precisa mais, ele já cumpriu que ele foi chamado, ele cumpriu. Por isso que Deus deu o escape àquela viúva e seus filhos. O depósito de Deus para com Deus foi aberto, e a honra a Deus pelas mãos de Obadia honrou a família após a morte dele, honrou a família dele. E Deus não deve nada para ninguém. O pastor Anderson fala direto que Deus não deve nada para ninguém. E não foi só isso. Obadias também ele deixou um ensinamento. Porque a postura de Obadias dentro de casa é uma referência. Até mesmo no trato da mulher dele com o profeta, nós entendemos que aquela mulher era uma mulher que tinha comunhão dentro de casa. E essa comunhão era pai, esposa, marido, esposa e os filhos. Por isso que nós também temos que olhar para dentro da nossa casa. Se nós estamos estabelecendo com o pouco que nós temos a referência. Se nós realmente estamos dando referencial para a nossa casa em Cristo. Se nós também estamos semeando dentro da nossa casa a referência. Porque se acontecer alguma coisa conosco, a nossa família, os nossos filhos vão saber a quem recorrer. O mundo não vai adotar. O recurso virá do Senhor. E isso é depósito. O depósito com Deus é magnífico. É um presente, é um tesouro. Olha só o que nós temos
a nossa disposição revelada pela palavra. Mas exige o quê? Exige obra, exige trabalho, precisa ser construído com Deus e abastecido. E todos nós temos a possibilidade de abastecer esse depósito. Por que que você não abastece o seu depósito? Por que você não tem abastecido o seu depósito? Por quê? O que te impede? Se você está aqui hoje é porque Deus te deu saúde e oportunidade. Pastora Karen falou aqui, tinha muitas pessoas que gostariam de estar aqui porque estão numa cama de hospital, enfermo, ou enlutado, qualquer coisa, que não podem estar aqui. Mas quem tem oportunidade não está, e depois vai querer colher. Colher o quê? Não existe colheita se não tem semeadura. Nós somos responsáveis pelo nosso depósito para com Deus. Paulo fala: meu depósito está sendo guardado. Eu sei quem tenho crido. O plantio na seara do Senhor, ele é abundante. Você pode plantar na seara do Senhor de diversas maneiras. Só não planta quem não quer. Só não cumpre o ID quem não quer. O homem natural não vai conseguir mesmo. Mas aquele que já está acostumado, sabe que a palavra não está fazendo, está cometendo um crime com a própria vida. Porque uma hora o cinto vai apertar. E aí você vai recorrer e não vai achar. Abasteça o seu depósito para com Deus. Como? Por meio de ações da boa obra. Pastor, muitas vezes precisa de alguém quem abre a porta uma terça-feira. Pastor, às vezes precisa de alguém estar ali, ó, na imagem, no som. A igreja precisa. Cadê a consciência do povo? Eu venho com alegria, vou me desdobrar, eu venho tudo. Falei para o pastor essa semana, pode me colocar que eu vou. Eu venho, minha esposa vem, o pastor e a pastora Karen vem, os dois vêm. Tem até criança se elegendo. Olha o Mateus, 11 anos de idade, toca a bateria desde os 9. Ei, 8, verdade, 8. Ei, é tapa na cara de crente isso. Uma criança se levantando, pelo amor do Senhor. Não que isso seja vergonha, é muito, é lindo. É lindo quando você toca a bateria. Cada toque da bateria toca o meu coração. É puro, maravilhoso, abençoado. Você é um grande baterista de Deus. Parabéns por você ter essa consciência desde pequenininho, e que Deus te conserve assim na sua vida. Onde você pisar a planta dos seus pés, você vai ser a luz em meio às sombras. A sua bateria realmente expressa um louvor. Que mais? Orações. Que mais? Atitudes com foco em Cristo. Que mais? Realizar a boa obra do Pai. É pregar no serviço, é pregar no posto de gasolina, é falar do amor de Jesus, é ver alguém que está ali caído e tal. Você lança a semente, vai lançando. A pessoa não quer receber, faz igual a palavra fala, faz. Bate a poeira e sai, mas foi lançado uma semente. O que mais? Como que nós vamos abastecer? Nós temos que ter o suporte espiritual, a referência espiritual. Deus te deu um pastor, Deus te deu uma igreja, Deus te dá irmãos, Deus te dá comunhão, Deus te dá a obra. Está tudo completo à tua disposição. Você não faz porque não quer. E não adianta, já disse aqui, recorrer. Não adianta.
Vai lá, gostaria tanto da sua presença. Não é para me ver pregar não, mas gostaria de ver, de ter a comunhão contigo. É importante, é bom estar entre os irmãos, tudo. Ah, não vou, sabe por quê? Vai chover. Mas Deus não te deu carro? Ah, deu, e está abastecido até o talo. Então, está full, não está? Então o que te impede? Ah, não, é porque eu tenho frio no pé. Ah, meu irmão, vai dormir. Verdade, vai dormir, você ganha mais. Vai dormir, mas quando acordar não reclama. Exerça o amor para com o próximo. Faça caridade. A obra não é só púlpito, altar. A obra também tem que espelhar aquilo que nós recebemos aqui. A obra tem que espelhar tudo aquilo que nós recebemos aqui. Lá o crente parou o carro, está batendo no irmão, porrada comendo, meu Deus do céu. Olha o crente, o irmão fechou ele e ele que pediu desculpa. Irmão, desculpa, vai na paz do Senhor. É isso. Às vezes dá vontade realmente de, aí você fala, mas como Paulo diz, né? Lá naquele filme de Paulo, ele tem um trecho que ele fala para Lucas que nós temos que expressar o amor. Em todas as circunstâncias nós temos que ser a face do amor. E quando você vai, engole, tá um vulcão por dentro. Irmão, Deus te abençoe. Aí você volta e fala, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Tampa minha boca, Senhor. Porque às vezes eu falo que não deve. Entendeu? Então são essas as coisas que nós temos que ter em mente e nas nossas atitudes. Por isso que aquela mulher tinha atitude. Você vê que uma coisa, casa perfeito, as lições dela, o que Obadias fez, essa reunião familiar, o que gerou. Está vendo? Juntos nós somos muito mais fortes que nós imaginamos. União em Cristo é exército forjado em Deus, soldados de guerra, militantes do Senhor. Tem gente que fica militando para político. Não estou falando de esquerda e direita não, estou falando para político. Fica militando, eu vou gritar pro cara, fulano, beltrano, se mata, briga, não sei o quê. Político nem sabe que você existe, irmão. Mas Deus sabe que você existe. Milita para Deus, que vai ser mais compensador. Para com essas ideologias malucas de defender homem, defenda Deus, porque você pedindo para Deus, Deus coloca o homem que Ele quer no poder. Deus não colocou homens bons e ruins no poder, porque Ele que destrona reis, Ele que entrona reis, Ele que manda. Se o povo estiver precisando, estiver rebelde, Ele coloca um lá que vai chicotear o povo, até o povo pegar e falar, ai meu Deus, voltar à comunhão. Por isso que às vezes você tem prova, você é provado, está no deserto, porque é só isso que te aproxima de Deus. Porque você, quando está na bonança, você é sem vergonha, não vai, não busca, cara de pau, é assim, desse jeitinho. Que tudo isso que foi falado aqui hoje seja com atitudes reais para a sua vida, efetiva isso na sua vida. Assim você entenderá que um depósito, assim você está entendendo que um depósito está sendo abastecido. Os louvores estão subindo, as orações estão subindo, a boa obra de Deus está subindo, pessoas convertidas através da sua vida estão subindo, a palavra que você lançou está subindo, a oração que você está fazendo nos 52 dias da campanha de Neemias está subindo, o preço que você está vindo aqui para limpar a igreja está subindo, o preço que você está vindo aqui para louvar a Deus está subindo, o preço que você está pagando aqui para ajudar um irmão, dar uma carona para o irmão, está subindo, está tudo subindo. Faz para homem,
O homem, quando pegar a primeira oportunidade, te vira as costas. Eu bem experimentei isso. Ajudei, sem recorrer, nunca pedi nada. Mas o dia que a pessoa esteve bem, sabe o que ela fez? Ela entrou com chinelo havaiana e eu entrei com aquela parte. E fui chutado. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que meu Redentor vive e Ele está aguardando o meu depósito. Cuide do seu depósito para com Deus. Porque não é só o hoje. Existe o planejamento de Deus para amanhã. E você, pode ser que você chegue para colher e não tenha. Mas aí você tem a reserva. Aí você recorre e fala: Senhor, estou clamando, estão me afligindo. Estão me afligindo, Senhor. Olha para mim. Eu sou órfão. Eu sou órfão. Olha para mim. Não deixa fazer isso comigo, não. Eu não estou fazendo nada de errado com ninguém, Senhor. E Deus, Ele ouve teu clamor, porque de algum modo te afligiram. E Ele acende a ira dele. Quem tiver curiosidade, Êxodo 22, 22. Se coloque de pé no seu lugar que nós vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus.